Sejam bem-vindos. Você está no Acredite Se Quiser. Algumas pessoas podem acreditar que o mundo inteiro já foi explorado, mas ainda existem lugares onde o ser humano jamais pisou na Terra. Vocês ficarão surpresos ao descobrir que de fato ainda existem lugares na Terra que permanecem inexplorados. A seguir estão alguns lugares que você quase certamente nunca visitará, mesmo que realmente queira. 10. República Sakha, Sibéria. A República Siberiana de Sakha cobre cerca de 20% da Rússia. Grande parte está acima do Círculo Polar Ártico, um lugar não conhecido por ser muito amigável ao homem, porque a temperatura média está em algum lugar entre 0 e -40 graus. A República Siberiana de Sakha tem aproximadamente o tamanho de todo o país da Índia. Devido às condições extremas, permanece em grande parte inexplorado. A maior parte da região é coberta por permafrost, que é uma camada do subsolo da crosta terrestre que está permanentemente congelada. Então, basicamente, é tão frio que o solo fica congelado o tempo todo, mas nem é gelo. Boa sorte ao tentar atravessar essas condições brutais. 9. Vale do Javari, Brasil. O próximo se refere a um lugar onde nenhum ser humano moderno e civilizado jamais pisou. Na verdade, não restam muitos grupos isolados de pessoas no mundo, mas dos que existem, 14 deles vivem em Vale do Javari no Brasil. A área abriga cerca de 3.000 povos indígenas, que nunca viram um carro, nem mesmo uma roda. O governo brasileiro tornou ilegal a entrada nesta área, e mantém o controle dos habitantes, os observando do ar. As tribos vivem da mesma forma que todos os humanos viveram até a Revolução Agrícola e o nascimento da civilização. A Fundação Nacional do Índio afirmou que a área contém a maior concentração de grupos isolados da Amazônia e do mundo. 8. Fossa das Marianas. A Fossa das Marianas é o ponto mais profundo de todo o oceano. É uma cicatriz de 2.400 quilômetros de extensão na crosta terrestre, no fundo do Pacífico, localizada a leste das Filipinas. A profundidade máxima, localizada em uma área da trincheira conhecida como Challenger Deep, é de 36.000 pés de profundidade. Para ter uma perspectiva, se você largasse o Monte Everest direto no Challenger Deep, o pico ainda estaria a 1,6 km debaixo d'água. As únicas coisas que vivem na Fossa das Marianas são os xenofóforos, que são estranhos organismos unicelulares que sobrevivem usando minerais na água para formar um exoesqueleto. 7. Gankar Puensum. Gankar Puensum, que significa Pico Branco dos Três Irmãos Espirituais, é a montanha não escalada mais alta do mundo, e a 40ª montanha mais alta no geral. Localizadas no Butão, 4 equipes diferentes tentaram chegar ao cume da montanha em 1985 e 1986, mas todas falharam devido às condições climáticas extremas. Se assistir a este vídeo lhe deu um desejo ardente de ser o primeiro a ter sucesso, talvez você precise adiar sua expedição. Em 1994, escalar montanhas com mais de 6.000 metros foi proibido na área devido às crenças espirituais dos habitantes locais. Então, em 2003, o montanhismo foi totalmente proibido. Como tão poucas pessoas estiveram na montanha, sua geografia exata é realmente controversa. Diferentes países colocam diferentes áreas da distribuição em diferentes partes do mapa. Portanto, antes de poder chegar ao topo da montanha, primeiro teria de lidar com um grande pesadelo burocrático, e protestar contra o governo do Butão. 6. Montanhas Estreladas, Papua Nova Guiné. As Montanhas Estreladas são uma enorme cordilheira na Papua Nova Guiné, que se estende desde a fronteira do país com a Indonésia até a Cordilheira Hindenburgo, uma cordilheira vizinha com um nome menos legal. Aqui está localizado o Muro de Hindenburgo, uma série de planaltos calcários com quilômetros de altura. A área quase inexplorada formou seu próprio ecossistema e, como resultado, é o lar de muitas espécies únicas. Uma pesquisa biológica descobriu que das 1.100 espécies identificadas como vivendo na área, 100 nunca haviam sido encontradas em nenhum outro lugar do planeta. As Montanhas Estreladas também são consideradas um dos lugares mais úmidos do mundo e recebe cerca de 10.000 milímetros de água por ano. 5. Cenotes de Yucatán, México. Os cenotes de Yucatán são uma grande rede de cavernas localizadas no México. Um cenote é um tipo particular de caverna que se forma quando o leito rochoso calcário desaba. As cavernas são,
Como você poderia esperar, algumas das características geográficas mais inexploradas do planeta, devido à dificuldade de entrar em algumas delas. Partes dos cenotes de Yucatán estão submersas, o que cria problemas adicionais para potenciais espeleólogos. Até os peixes parecem saber que as cavernas subaquáticas são uma má notícia, já que muitas vezes são deixadas em paz, até mesmo pela vida marinha. Se toda a ideia de uma caverna subterrânea onde ninguém jamais esteve não for assustador o suficiente, os antigos maias costumavam usar cenotes como os de Yucatán para oferendas de sacrifício. Talvez devêssemos deixar as coisas como estão. Realmente não vejo nada de bom saindo daí. 4. Parque Nacional Tsingy de Bemaraha, Madagascar. O Parque Nacional Tsingy de Bemaraha está localizado no extremo oeste de Madagascar. O nome do parque vem da palavra Tsingy, do idioma malgache, falado em Madagascar, que pode ser traduzida como lugar onde é impossível caminhar descalço. Olhando para os picos, de formas bizarras das montanhas de calcário, é fácil imaginar um gigante fazendo algum tipo de ato de equilíbrio tentando atravessar. Estes picos calcários servem essencialmente como uma barreira à exploração, deixando a maior parte da área tal como está, desde o início dos tempos. 3. Groenlândia. Apesar de ser um país, há grandes partes da Groenlândia que são inexploradas. Isso ocorre porque tem 23 milhões de quilômetros quadrados, o que a torna a maior ilha do planeta, e 80% desses 23 milhões de quilômetros quadrados estão cobertos de gelo, o que significa que não é muito propício para viagens humanas. Esse gelo tem 3.200 metros de espessura em alguns lugares, e tem de 400 mil a 800 mil anos. A população da Groenlândia é de apenas 56 mil habitantes, então, eles realmente não precisam dessa enorme quantidade de terra. O clima é polar, o Ártico é uma das regiões mais frias do planeta, deste modo, nem mesmo no verão há calor, e o solo está sempre coberto de neve. 2. O deserto do Namibe. Você pode levar pelo menos uma garrafa de água se decidir explorar o deserto do Namibe, já que a região, uma das mais áridas do mundo, recebe apenas 2 milímetros de chuva em média por ano. O deserto do Namibe é um dos mais antigos desertos do mundo, com pelo menos 55 milhões de anos. A região desértica abrange uma faixa com menos de 200 quilômetros de largura, e está quase totalmente desabitada, com exceção de alguns pequenos grupos indígenas. O deserto constitui uma grande parte da Namíbia, o que é realmente péssimo para eles, porque não contém quase nada além de areia. Quaisquer plantas e animais do deserto sobrevivem com a menor quantidade de água que você possa imaginar. 1. Ilha Sentinela do Norte. A Ilha Sentinela do Norte está no topo desta lista, porque de todos esses lugares, é aquele que eu mais desaconselho a visitar. A ilha, localizada na Baía de Bengala, é o lar dos sentineleses, um grupo de pessoas que rejeita, por vezes violentamente, qualquer tipo de contato com o mundo exterior. Assim como os moradores do Vale do Javari, eles permanecem intocados pelo mundo moderno. Embora a ilha esteja tecnicamente sob jurisdição indiana, o governo deixa a ilha em paz, e respeita o aparente desejo dos sentineleses de simplesmente serem deixados em paz por estranhos. O contato mais recente que alguém da civilização fez com os sentineleses foi em janeiro de 2006, quando 2 pescadores acidentalmente se aproximaram demasiado da ilha, e foram ambos mortos pela tribo. É claro que existem muitos lugares que as pessoas ainda não exploraram, como a maior parte da Antártida e o Polo Norte. Agora que você já sabe, tem vontade ardente de visitar algum desses lugares? Você conhece algum lugar semelhante no mundo? Deixe-me saber o que você pensa nos comentários abaixo. Além disso, se você gostou deste vídeo, deixe seu like, e clique no sininho para ser notificado na próxima vez que postarmos um vídeo. Obrigado por assistir.